vocês? Espero que sim. Passando hoje para dar continuidade à nossa playlist sobre o estudo da nova lei de abuso de autoridade. Falaremos hoje sobre o artigo 12 da nova lei de abuso de autoridade. Antes, uns recadinhos. Não deixem de se inscrever no canal, deixar comentários para a gente verificar se esse conteúdo está fazendo sentido para você. E verifique também na descrição do vídeo um convite que nós fazemos para que os amigos, os colegas possam fazer o nosso curso de prática processual penal, para que você possa atuar na área criminal, se tornar um advogado criminalista. Bom, meus amigos, seguindo minha metodologia, irei mostrar os artigos e aí nós faremos a leitura, porque na fase objetiva dos concursos é muito cobrada a literalidade da lei, ou seja, o que está expresso ali na lei seca. Né? Então você deve estar se perguntando assim, mas espera aí, o último vídeo que ele fez foi sobre o artigo 10º, e agora ele vai falar sobre o artigo 12º. Gente, olha só, esses dispositivos aqui destacados foram vetados. Então artigo 11, artigo 14, 17, 26, 34, 35, 39 e 40 são dispositivos que foram vetados, razão pela qual, obviamente, nós não iremos estudar esses dispositivos. Muito bem, dito isso, vamos diretamente aqui ao artigo 12º. Senhores, olha só, o artigo 12º, ele traz no seu verbete falta de comunicação de prisão. As aulas que estou fazendo sobre a nova lei de abuso de autoridade segue sempre essa mesma metodologia. Primeiro eu mostro a lei seca, mostro o artigo, nós fazemos a leitura e depois vou fazer as minhas observações acerca desses dispositivos legais. Então o que diz o artigo 12º? Deixar injustificadamente, ou seja, uma conduta omissiva, de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Muito bem, meus amigos, então vamos lá. Agora sim, estou destacando aqui para você em azul o caput do artigo 12, vou fazer as observações e depois nós iremos analisar o parágrafo único e os seus incisos, tá? Então veja só, artigo 12, deixar injustificadamente, sem uma razão extremamente justa, de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Bom, quem é que executa a prisão em flagrante? Claro, qualquer do povo está autorizado a executar uma prisão em flagrante. Entretanto, quem vai formalizar essa prisão em flagrante é a autoridade policial, é o delegado de polícia, razão pela qual, ao menos o caput do artigo 12º, diz respeito à autoridade policial. Muito bem, mas qual que seria a pretensão, qual seria a ideia do legislador a fazer essa proteção? Então vamos lá, observação 1. A pretensão do legislador de imediato é o controle judicial do ato,
a ser verificada pela determinação do parágrafo 1º do artigo 306. Então veja só, o próprio artigo 306, parágrafo 1º, traz a seguinte informação: em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então veja só, senhores, qual seria aí então um prazo razoável para a comunicação dessa prisão em flagrante outrora formalizada? Então, a autoridade policial tem um prazo máximo de 24 horas para comunicar ao juiz da ocorrência daquela prisão em flagrante. Caso isso não ocorra e se verifique que não existiu motivo plausível para essa não comunicação, a autoridade policial irá responder por esse delito da nova lei de abuso de autoridade referente à falta de comunicação de prisão. Segunda observação: o propósito da imediata comunicação ao juiz consiste justamente na necessidade de ouvir a pessoa presa e exercer o controle de legalidade da prisão, bem como apurar eventuais violações na realização da prisão. A audiência de custódia cumpre bem esse papel, visto que é o momento para o exercício do direito de audiência. Então veja só, senhores, a audiência de custódia ela vai ocorrer assim que houver a comunicação pela autoridade policial. Então o juiz irá trazer o acusado à sua presença e, obviamente, nessa audiência de custódia, o juiz não irá interrogar o réu sobre fatos. Então o juiz ele não vai indagar o acusado, conduzido preso em flagrante à presença da autoridade judiciária, se ele praticou aquele determinado crime ou não. O que o juiz vai verificar na audiência de custódia? É possível a concessão da liberdade provisória? Esse fulano poderá responder no processo de liberdade? Segundo, ele vai avaliar a legalidade dessa prisão. Ou seja, essa prisão é legal? Existiu alguma violação? Existiu alguma tortura? Existiu alguma supressão de direito? Ah, existiu. Então o juiz pode relaxar essa prisão, por exemplo, lastreada numa prova ilícita. Então poderá ocorrer o relaxamento de prisão. O juiz pode aplicar medidas cautelares? Pode se entender cabível. E pode também, a pedido do Ministério Público, dentro da audiência de custódia, converter aquela prisão em flagrante numa prisão preventiva. Então, tudo isso será discutido dentro da audiência de custódia. Por isso a importância do cumprimento desse prazo. Quanto mais rápido isso ocorrer, mais rápido o Poder Judiciário poderá exercer o controle de legalidade acerca daquela prisão. Perfeito, senhores? Então, esse é o objetivo da audiência de custódia: verificar se é possível ocorrer o relaxamento de prisão, a concessão da liberdade provisória ou a conversão daquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Muito bem, avançando um pouco, chegando aqui no parágrafo único, ele dispõe o seguinte: incorre na mesma pena quem, inciso primeiro, deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Então vejam, senhores, aqui temos uma situação diversa do caput. No caput, na cabeça do dispositivo, ele fala em prisão em flagrante. Aqui nós estamos falando de prisão temporária e prisão preventiva. O que é isso? Então vamos entender. A prisão temporária, ela possui uma lei especial que a regulamenta. Essa lei especial traz algumas informações que são importantes. A prisão temporária tem prazo. Então, uma vez decretada a prisão temporária pelo juiz, note bem, é óbvio, é claro que o delegado de polícia
o promotor de justiça podem optar por requerer a prisão temporária ou requerer a prisão preventiva. Mas quem irá deferir, só quem pode determinar a prisão temporária ou a prisão preventiva é aquele que exerce o órgão jurisdicional, que é o juiz. Tanto o delegado quanto o promotor não têm o poder de decretar prisão preventiva ou prisão temporária. Eles vão postular, eles vão pedir ao juiz, que poderá deferir, estando presente as hipóteses legais, ou poderá indeferir. Perfeito? Então note só, no flagrante, o crime acabou de acontecer, está em estado de latência, ocorreu a prisão em flagrante. Essa prisão em flagrante não exige ordem judicial. Por isso que vai ter a audiência de custódia e a fiscalização de todos aqueles atos referidos no slide anterior. Agora, na prisão temporária ou na prisão preventiva, o juiz determina essa prisão, aquela ordem de prisão ela vai ser colocada em circulação, mas eventualmente a polícia vai até a casa daquela pessoa que está com essa medida cautelar e não localiza. Então aquela prisão temporária pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para ser cumprida. E quando ocorre esse cumprimento efetivo, quando o sujeito efetivamente vai preso, então a autoridade policial também tem a obrigação de comunicar ao juiz da efetiva execução da prisão temporária ou a execução da prisão preventiva. Então vejamos aqui a observação 3. A estrutura assemelha-se ao tipo penal do caput do mesmo dispositivo. Entretanto, a diferença reside na espécie de prisão não comunicada imediatamente à autoridade judiciária. Veja essa observação aqui. No caput, a prisão ocorreu em decorrência de alguma situação de flagrante delito, enquanto no inciso 1º, a prisão executada pelo delegado é a temporária ou preventiva. Percebe? Caput, em razão de situação de flagrância. Parágrafo único, inciso 1º, em razão da decretação pelo juiz de prisão temporária e prisão preventiva. Henrique, me explica o que é prisão temporária, me explica a prisão preventiva. Qual a diferença? Gente, a prisão temporária tem prazo. O prazo é de 5 dias se o crime for comum, prorrogáveis por mais 5 dias, então ela tem tempo para começar e tempo para ser finalizada, e ela será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, em se tratando de apuração de crime hediondo. Então a prisão temporária ela tem prazo para começar e para terminar. 5 dias prorrogáveis por mais 5 para crime comum, 30 dias prorrogáveis por mais 30 para crime hediondo. E a prisão preventiva? A prisão preventiva não tem prazo. Então o acusado ficará preso durante o tempo necessário para se acautelar o processo. Hoje, por meio do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, a partir do pacote anticrime, se obriga aquele órgão emissor da ordem de prisão que ele reavalie periodicamente, no prazo de 90 dias, a necessidade da mantença ou não dessa prisão. Mas é apenas uma reavaliação, não é um prazo. Favor não confundir. Tá bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade. 2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Gente, e qual que é o sentido dessa comunicação da prisão aos familiares daquele que está recluso ou uma pessoa por ele indicada? É óbvio que esse dispositivo vai além desse dever correlacionado à dignidade da pessoa humana. Veja só nessa nota que eu preparei para vocês aqui. A comunicação da prisão de uma pessoa à sua família é um ato de dignidade humana. Entretanto,
também tem um significado processual, pois a partir dessa comunicação a pessoa poderá exercer sua defesa o mais rápido possível, seja contratando advogado particular, seja procurando a defensoria pública. Então é claro que comunicar à família uma pessoa indicada pelo preso é super importante até do ponto de vista humanístico, para favorecer na defesa daquela pessoa que está reclusa, onde ela poderá colocar um advogado particular para atuar na sua causa ou servir-se dos serviços da Defensoria Pública do Estado correspondente. Muito bem, parágrafo único, inciso 3º. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Minha gente, olha só. O que é a chamada nota de culpa? Isso dá muita confusão, confunde muita gente. Entendo que o legislador andou mal quando do pacote anticrime e poderia ter alterado essa nomenclatura, nota de culpa, simplesmente para comunicação do motivo da prisão. A nota de culpa não significa que o acusado, que o réu, está ali assinando uma confissão integral acerca daquelas imputações que estão sendo feitas. A nota de culpa nada mais é do que um documento meramente informativo, dando ao acusado a ciência das imputações que contra ele recaem. Nada além disso. Então, muitos recusam-se a assinar a nota de culpa, entendendo, achando que ali estariam fazendo uma confissão integral do delito, o que não é o caso. Por que é muito importante a nota de culpa? Existem casos de nulificação de atos processuais em razão da falta da emissão da nota de culpa. Por que ela é muito importante? Porque lá estarão as imputações das quais o acusado deverá se defender. E uma vez conhecendo os fatos contra ele imputados e a partir desse conhecimento poder defender-se, será muito mais fácil a execução de uma defesa conhecendo qual é a acusação colocada. Então essa é uma obrigatoriedade legal. Veja só a nota aqui da observação 5. O Estado tem a obrigação de entregar a nota de culpa para a pessoa presa, explicando os fatos que lhe são atribuídos. Obrigação de realizar a prova dos fatos atribuídos a uma pessoa é o Estado acusador. Esse conhecimento através da nota de culpa é indispensável para contribuir com o conhecimento dos fatos, inclusive para apresentar provas de sua inocência, evitando denúncia, processo e eventual condenação. Então, deixar de entregar essa nota de culpa sem, obviamente, um motivo justo dentro do prazo legal, agora também é considerado uma figura equiparada à falta de comunicação de prisão, incorrendo a autoridade policial neste crime. Avançando, chegamos aqui, senhores, ao último inciso do parágrafo único, inciso 4º, que diz o seguinte: prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso, quando esgotado o prazo judicial ou legal. Esse dispositivo aqui é muito importante, senhores, muito importante. Por quê? Vamos lá. Primeiro, prisão temporária, nós já explicamos aos colegas do que se trata. É aquela prisão que tem prazo, 5 dias prorrogáveis por mais 5 para crimes comuns, 30 dias prorrogáveis por mais 30 para crimes considerados hediondos. A prisão preventiva é aquela cujos requisitos estão no artigo 312 do Código de Processo Penal, e essa prisão ela não tem prazo. O prazo dessa prisão será aquele suficiente para acautelar o processo, para o bom andamento do processo, e o juiz tem a obrigatoriedade de rever a manutenção dessa prisão
periodicamente a cada 90 dias. Gente, o que é a medida de segurança? A medida de segurança é uma medida protetiva, curativa, que é imposta àquelas pessoas deficientes mentais ou que têm alguma patologia comprovada por laudo médico. Ao invés dela receber uma pena, ela recebe uma medida curativa que chama-se medida de segurança, que pode ser em manicômio judicial ou em meio aberto através de tratamentos, né? Então, essa medida de segurança ela pode ser definitiva ou pode ser cautelar. Ou a internação. Gente, o que é a internação? A internação é a prisão do menor infrator. Tá? Então, o nome técnico é internação, que está previsto no ECA. E aí, sem um motivo justo, de forma excepcionalíssima, deixa de cumprir esse alvará de soltura. Então, veja só, que é uma situação bastante complexa. Eu, particularmente, enquanto advogado criminalista, já vi casos em que esse dispositivo ele incidiu. Como assim? Muito bem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, eles pedem um alvará de soltura hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Perfeito. Porém, nós estamos em recesso forense, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Quem é que vai cumprir esse alvará de soltura? Teoricamente, deveria existir um plantão judicial para que fosse feito esse cumprimento, mas quem é que tem que pegar esse alvará de soltura e ir lá no plantão despachar? É o advogado? Ora, se o Tribunal de Justiça expediu a ordem de liberdade, expediu o alvará de soltura, o judiciário tem que ter uma estrutura para fazer esse cumprimento. Então, se isso não ocorre, me parece que esse crime terá incidência. Porque se o alvará de soltura foi expedido, por exemplo, hoje, 23/12, e o réu só é colocado em liberdade dia 23 de janeiro, depois que o recesso termina, então parece que houve uma prorrogação indevida da execução de pena privativa de liberdade. Quer outro exemplo? Vou te dar um exemplo prático. Você vai dar risada, eu sei. Veja, numa oportunidade, o juiz expediu o alvará de soltura de um acusado numa sexta-feira às 13 horas. 13 horas, sexta-feira. E o juiz assinou digitalmente o alvará de soltura e, à época, esse alvará de soltura ele ainda era cumprido por oficial de justiça. Não ia por e-mail para a penitenciária. O oficial de justiça recebeu o alvará de soltura e simplesmente não cumpriu o alvará de soltura na sexta-feira. Esse alvará foi... Por quê? Por qual motivo? Eu sei que eu liguei no fórum, disseram que o oficial de justiça já havia saído, estava super cheio de trabalho, mas ao fundo eu escutava uma música conhecida por todos. Parabéns pra você. Quer dizer, o juiz mandou soltar na sexta e a ordem de soltura foi cumprida somente na segunda-feira, no final do dia, 8 horas da noite. Ocorreu a incidência desse crime? Me responda você. Agora, nesse caso concreto, nada aconteceu. Agora vamos imaginar que de sexta-feira para segunda tivesse tido uma rebelião nesse presídio e o acusado tivesse sido morto. Alguém ia responder por esse crime e o bicho ia pegar para o lado de alguém. Vocês sabem que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Então, provavelmente, esse oficial de justiça ia se dar muito mal. Muito bem, senhores. Dito isso, vamos ler aqui a observação 6 que eu separei para vocês. Em muitas situações, a prisão é revogada ou mesmo substituída por uma medida cautelar alternativa à prisão. Nesses casos, a concessão de liberdade via revogação de preventiva ou prolongamento dessa sem justa causa e dolosamente com o fim de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, configura outra hipótese de abuso de autoridade. Então veja, casos e mais casos ocorrem na prática de alvarás de soltura que são determinados pelos tribunais superiores
e às vezes o juiz de piso não quer cumprir aquela decisão. Outro exemplo para fechar a minha explanação sobre esse assunto: às vezes o tribunal expede a determinação, dá a determinação, concede a ordem de habeas corpus para que seja expedido aquele alvará de soltura, o juiz é comunicado, mas ele não cumpre, porque ele corre, ele começa a trabalhar rápido para dar sentença naquele caso e renovar aquela ordem prisional. E aí vai dizer que a determinação do tribunal para a expedição de alvará de soltura perdeu o objeto porque existiu uma renovação nos requisitos da prisão preventiva. Então essas coisas ocorrem na prática, ou pelo menos ocorriam. Vamos ver se após a nova lei de abuso de autoridade essas práticas serão dadas continuidade ou não. É fácil mudar as leis, difícil mudar as posições ou os entendimentos. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem. É muito importante que vocês deixem os seus comentários, tirem dúvidas, porque a gente, a partir dos seus comentários, pode analisar se esses vídeos estão fazendo sentido, se esses vídeos estão ajudando e se nós devemos continuar produzindo conteúdo nesse sentido. Então é isso. Boas festas a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.